Como é maravilhoso louvar ao Senhor, irmãos. Como a palavra do Senhor, ela tem poder. Quando nós cantamos aleluia, nós estamos levantando um cântico de alegria ao Senhor, irmãos. Felicidade é o que está fora de você e de mim, mas alegria é quem mora dentro de nós. E o nome dele é Jesus Cristo. Por isso que a felicidade, ela depende de como você está, mas a alegria depende de quem nós estamos. Por isso que aquele que está em Cristo, a palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo, não existe condenação sobre ele, não existe culpa nele, porque aquele que está em Cristo experimenta essa alegria constantemente dentro do seu interior. Então, irmãos, pode estar por fora com tantos problemas, tantas dificuldades, mas dentro do seu ser você ainda vai estar com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Essa alegria que te sustenta, essa alegria que te mantém de pé. Amém? Boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja no seu coração. Amém? Eu quero convidar você a se sentar aí no seu lugar. Nós vamos meditar aqui na palavra do Senhor. O Senhor já está falando com você desde o início desse culto. Amém, irmãos? Deus está falando comigo. Na verdade, antes de eu chegar aqui, o Senhor já estava falando comigo. Eu tenho certeza que no seu dia, o Senhor estava falando com você. Amém, queridos? Porque o Senhor escolhe falar comigo, o Senhor escolhe falar com você, Ele escolhe ministrar aos nossos corações. Irmãos, e que alegria quando nós permitimos que o Senhor venha falar conosco. A gente não ouve mais porque nós não permitimos. Nós não ouvimos mais porque nós não paramos para ouvir. Nós não ouvimos mais porque às vezes tem tantas coisas inquietando o nosso coração, irmãos, que às vezes nós deixamos com que o Senhor, aquilo que Ele está nos dizendo, venha no meio desse turbilhão e a gente fala: o Senhor não está comigo. O Senhor não está me vendo. Irmão, não existe essa possibilidade. Se alguém não está ouvindo, não é Deus, somos nós, é que não estamos ouvindo as orientações dEle. Amém? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 4. Versículo 23. Evangelho de João, capítulo 4. Versículo 23. Amém? Deixa sua Bíblia aberta aí. Obrigada. Pode deixar ali no data show que nós já vamos ler. Se você não tiver a Bíblia ou você quiser acompanhar, pode acompanhar ali. Diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Versículo 24. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem diga comigo, espírito e em verdade. Amém? Irmãos, durante esse dia, Deus tem falado algo comigo em particular. Eu meditando em algumas coisas ali, lendo a palavra. E Deus trouxe ao meu coração que nós, como igreja, deveríamos orar por algo específico nessa noite. Orar sobre o quê, pastor, especificamente falando? Irmãos, nós precisamos urgentemente começar a orar. Se você não faz isso, ou se você já faz, que você faça isso com mais frequência. Nós precisamos orar para que o Senhor abra o nosso entendimento. Irmãos, infelizmente, muitos de nós ainda estamos com o entendimento acerca das Escrituras atrofiado. Não é porque o Senhor não tem revelado. Não é porque a palavra dele não está sendo disponibilizada para nós. Mas irmãos, que parece que tem tanta coisa aí, nesse trânsito da nossa mente, tanta interferência,
que ao invés de nós nos tornarmos mais esclarecidos acerca das coisas de Deus, parece que as pessoas estão se tornando mais confusas. Você tem essa impressão, irmão? Amém? Parece que ao invés de quanto mais aproxima-se de Deus, mais claro eu sei do que eu preciso fazer. Parece que se torna mais complicado. E aí o Senhor falou isso muito claro comigo essa tarde. Olha, vocês precisam orar para que o entendimento de vocês seja aberto. Porque na verdade, irmãos, o Senhor já fez isso. Você tem o Espírito Santo na sua vida, amém? Amém, querido. Eu tenho o Espírito Santo na minha vida, e a palavra diz que é Ele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Mas o apóstolo Paulo também fala em Romanos 12:2, que deve haver uma transformação na nossa mente. E essa transformação nós aprendemos que ela vem através de um encontro verdadeiro com Cristo, que é o que nós chamamos de conversão. Por isso que quando você perguntar para uma pessoa, você é crente? Não pergunta assim não. Pergunta para ela, você teve a sua mente transformada? Ela vai dizer, mas como assim? Não, estou te perguntando. O encontro que você teve com Jesus transformou a sua maneira de pensar? E como consequência disso, transformou a sua maneira de agir? Então, irmãos, dentro disso, o Senhor trouxe um direcionamento ao meu coração de trazer uma palavra para nós examinarmos unidos aqui hoje. E o tema desta mensagem é a verdadeira espiritualidade. Irmão, por que eu preciso tratar disso com você? Porque pode ser que a maioria das confusões na mente de muitos cristãos convertidos esteja nessa perspectiva errada do que de verdade é espiritualidade. Irmão, na sua mente, o que é alguém espiritual? Ai, porque fulano é espiritual, porque ele ora muito bonito. Ai, porque ele chora quando está na hora do louvor. Ai, fulano é espiritual, ele fala umas palavras tão bonitas assim, quando ele chega, ai, eu arrepio quando ele chega. Ai, essa igreja é espiritual, porque aqui o irmão, ele fala em línguas, a pastora fala aleluia. Agora nessas igrejas tradicionais, não, lá eles não são espirituais, porque lá eles não creem em revelação, o culto é muito caladinho. Irmãos, infelizmente, isso é um grande erro que tem trago muita confusão no entendimento de muitas pessoas. Isso tem trago muita confusão, muito conflito. E à luz da palavra nós precisamos entender quais são as marcas da verdadeira espiritualidade. Como que você e eu vamos medir se alguém é espiritual ou não? Porque Jesus, ele falou na palavra dele aqui no Evangelho de João, aonde nós vemos aqui a partir do versículo 23. Ele diz, olha, no entanto, vem a hora e já é chegada, e é agora que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aqui Jesus já começa a dar uma das marcas principais da verdadeira espiritualidade. Alguém que de fato teve um encontro com Cristo, que começou a entender das coisas espirituais. A primeira marca que ele vai carregar é a verdade. A verdadeira espiritualidade não tem nada a ver com alguém com o microfone no púlpito pregando lindamente, mas que não dá o testemunho na sua casa. Isso não é espiritualidade. Tem muitas pessoas que aprenderam a medir espiritualidade por manifestações de dons. Fulano é espiritual porque ele prega bem. Fulano é espiritual porque ele toca bem, irmãos. Espiritualidade verdadeira, ela tem que ser acompanhada de uma vida que se manifesta na verdade, no testemunho. E aí Jesus estava falando sobre isso. E é interessante porque quando nós olhamos a palavra, nós observamos que a verdadeira vida espiritual, em conformidade com a palavra, irmãos, primeiro, vai levar você a ter mais interesse em entender as Escrituras e em saber
tanto o que agrada a Deus quanto o que desagrada. Alguém que se diz espiritual, mas não se interessa por saber o que agrada a Deus e o que não agrada, esse ainda não entendeu o que de fato Jesus está buscando. A espiritualidade não é medida porque alguém tem muitos dons. A espiritualidade, pasmem, não é medida pelo que se manifesta dentro da igreja. A verdadeira espiritualidade, ela pode ser vista pelo que se manifesta fora dessas quatro paredes. A verdadeira espiritualidade não é o que nós somos, sendo igreja aqui nesse endereço, na rua Jesuína dos Anjos 390. Mas a verdadeira espiritualidade, ela pode ser vista quando nós saímos e continuamos sendo igreja, dando testemunho. Às vezes quando não se ouve um grito de aleluia aqui dentro, mas um testemunho que você dá lá fora, impacta e choca a vida das pessoas. Alguém que se diz espiritual, um cristão cuja vida é centrada em Deus, ele certamente vai demonstrar interesse pelas escrituras, meus irmãos. Ele certamente vai querer saber o que agrada a Deus e o que não agrada. Deixa eu te fazer uma pergunta. A sua espiritualidade, ela tem te levado a ter interesse por Deus? Ela tem te levado a ter mais interesse em saber o que agrada a Deus e o que não agrada? Ou a minha espiritualidade, quando Deus é só para me bater no peito e dizer, está vendo? Eu sou fiel a Deus, você? Você fica aí no mundo, fica fazendo isso. Muitas pessoas acreditam que ser espiritual é merecer mais do que quem está lá fora. Eu quero que você me diga aonde isso está escrito na Bíblia. Espiritualidade não é você poder ter um conhecimento e através disso você dar lição de moral em alguém. Espiritualidade não faz ninguém tratar pecadores, pessoas assim como eu e você, de uma maneira superior. Muito pelo contrário. A verdadeira espiritualidade é o que está escrito em Josué 1:8. Quando Deus dá as instruções para Josué e diz para ele, não deixe de falar das palavras desse livro. Não deixe, medita nela dia e de noite. A verdadeira espiritualidade, o verdadeiro cristão que possa dizer que tem uma vida espiritual, é aquele que busca meditar na palavra, irmãos. Porque muitos dizem, não, eu sou uma pessoa espiritual, você é. Será que de fato nós somos pessoas espirituais dentro daquilo que Cristo está nos pedindo? Ele disse, olha, porque Deus é espírito. E o que importa para Ele é o que os que o adorem em espírito e em verdade. Aqui Ele está falando de uma vida espiritual, sim. Mas de uma vida espiritual que não é pautada num sentimento, irmão. E o que é isso? Como que você sabe se você é alguém espiritual ou não? Quando você para de basear suas experiências com Deus no que você sente, pensa ou acha. Ai, eu sinto que Deus está aqui. Por quê, irmão? Não, eu sinto que Ele está aqui porque hoje eu me arrepiei. Olha, hoje o louvor foi uma bênção. Porque é isso e isso. Você está medindo isso com base em quê? No que você sente ou no seu relacionamento com Cristo e com o Espírito Santo? Porque uma pessoa com uma vida espiritual pautada na palavra, ela não vai depender das circunstâncias do ambiente. O que está nela vai estabelecer um ambiente de adoração aonde ela estiver. Meu irmão, às vezes as pessoas acham que espiritualidade é, cheguei num lugar. Ai, meu Deus, estou arrepiando. Estou vendo um demônio ali naquela lâmpada. Estou vendo um demônio nesse ventilador. Ai, meu Deus, tem um demônio debaixo do teclado. Tem gente que acha que espiritualidade é isso. Isso não é espiritualidade. Isso para mim é loucura, irmãos. Porque a verdadeira espiritualidade, ela não vai se submeter a demônios aonde eles estiverem. São os demônios que vão se submeter ao que está nela, aonde ela estiver. Entendeu a diferença? E talvez você aprendeu que espiritualidade é isso. É você andar sobre as nuvens, lá vem alguém. Meu Deus do céu, lá vem o Mel que está lá no portão. Jesus, irmão, se eu quiser brincar de espiritualidade com você, por causa do respeito que eu tenho, você vai acreditar. Se eu quiser falar com vocês assim, irmãos, estou vendo um anjo voando aqui. Vocês vão acreditar, irmãos. Mas não pode.
A sua espiritualidade não pode ser medida naquilo que eu estou falando. Tem que ser medida em quem você está se relacionando. E é isso que Jesus falou. Ei, está chegando a hora, e a hora é chegada, que os verdadeiros adoradores, eles vão adorar em ambientes onde tudo parece caído. Eles vão adorar dentro das casas deles, quando a situação estiver indo de mal a pior. Ei, os verdadeiros adoradores vão adorar nas vielas, nas bocas de fumo, porque os verdadeiros adoradores, eles não são espirituais, porque eles estão sentindo, mas eles obedecem e reverenciam ao Espírito que está dentro deles, que é o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, por que a gente muda tanto? Hoje parece que eu estou bem, amanhã nem tanto. Porque a gente aprendeu que a espiritualidade tem que nos tornar cada vez mais espirituais. Isso não é verdade. A espiritualidade vai te tornar cada vez mais humano, porque é nessa humanidade que você vai entender o quanto você depende de Deus. Tem pessoas que se acham tão espirituais, que elas acreditam que é no tocar das mãos delas que as pessoas são curadas. Você já viu isso? Tem pessoas que se acham tão espirituais que elas começam a dizer: Deus, porque eu sou alguém muito usado por Deus. Isso não é espiritualidade, isso é vaidade fantasiada de uma falsa espiritualidade. Então, irmãos, o que nós precisamos entender? A verdadeira espiritualidade, ela vai gerar em mim interesse pelas Escrituras. Ela vai me dar uma base, um fundamento sobre Cristo. Eu vou ter mais interesse em saber o que agrada a Deus, o que não agrada. Segunda marca que a verdadeira espiritualidade traz: nós vamos ter mais interesse na realização de todos os deveres no propósito que agrada a Deus e não aos homens. Irmãos, a verdadeira espiritualidade é aquela que te leva a agradar mais a Deus do que aos homens. Tem pessoas que se dizem que são espirituais, mas que no fundo elas estão buscando agradar os homens. Ah, mas por que eu vou fazer isso aqui? Porque aí a igreja vai pensar que eu sou uma pessoa cheia do poder. Ah, eu vou fazer isso aqui porque eles vão olhar para mim e vão pensar: poxa vida, olha, realmente fulano é mais espiritual do que todo mundo. Irmãos, isso não é verdade. A verdadeira espiritualidade, homens e mulheres verdadeiramente cheios do Espírito Santo, jamais terão outros homens como alvos de suas ações. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo jamais terão outros homens como referência e propósito do seu trabalho, das suas ações. Por mais simples que seja, irmãos, como comer ou beber, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, como a verdadeira espiritualidade, fazem tudo para a glória de Deus. E aonde que está escrito isso? 1 Coríntios 10, 31. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como que para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3, 23. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. 1 Coríntios 15. Então, irmão, a verdadeira espiritualidade, ela jamais vai levar você a ter uma referência verdadeira de intenção em agradar aos homens, mas em agradar a Deus. Outra marca da verdadeira espiritualidade: nós olharemos para os nossos corações e não só para as nossas ações. Nós vamos preocupar não só com os nossos fins, mas com os nossos pensamentos. O verdadeiro nível da espiritualidade é quando você aprende a olhar: por que eu estou fazendo isso? A verdadeira espiritualidade, ela vai te levar a ser mais humano. Por quê? Porque você vai ver as suas intenções. Peraí, mas por que eu estou fazendo isso? Será que é para Deus? Ou é para mim? Ou é porque eu estou preocupado com o terceiro? Ou é porque eu quero garantir isso, quero garantir aquilo? Irmão, o cristianismo verdadeiro, ele não se preocupa apenas com as ações. Como já disse a W. Tozer, o grande valor de uma ação e sua motivação. Ou seja, é possível estar em sua motivação, realizar um ato religioso, de acordo com as Escrituras, mas pelos motivos errados. Você sabia que é possível
você fazer algo que está aqui na Bíblia, mas você fazer com motivos errados? Mas como assim, pastora? Nós podemos fazer algo que é bíblico, porém com os motivos errados. A nossa intenção está errada. Por exemplo, irmão, é bíblico você vir à igreja? É bíblico orar? É bíblico você orar para Deus destruir outra pessoa? Mas é bíblico orar, não é? Agora, não é bíblico a maneira como eu posso estar fazendo. Então, a verdadeira espiritualidade, ela não se preocupa só em fazer o que é bíblico, mas ela se preocupa em fazer o que é bíblico da maneira como o Senhor ordena. Fazer o que é bíblico da maneira como o Senhor orienta. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo que importa para o Senhor é a intenção que nós estamos fazendo. Tudo que importa para o Senhor é o porquê nós estamos fazendo o que estamos realizando. Olha, orar é bíblico, mas o próprio Jesus condenou os fariseus. Por quê? Estavam fazendo algo que era bíblico, porém da maneira errada. Estavam orando, mas oravam com voz alta, batiam nos seus peitos, porque a intenção deles era o quê? Mostrar para as pessoas a sua caridade. Porque o que de fato vai contar para o Senhor, irmãos, é a intenção pela qual nós fazemos o que estamos fazendo. Então a verdadeira espiritualidade, ela vai te levar lá em Filipenses 4:8. O apóstolo Paulo diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se houver algo de excelente, digno de louvor, pense nessas coisas. Irmão, a espiritualidade, ser espiritual, tem levado muitas pessoas ao descrédito. Porque se a espiritualidade, ela tem que ser manifesta nas minhas atitudes, essas atitudes têm que atrair pessoas para Cristo, amém? Deixa eu te fazer uma pergunta. A sua espiritualidade, o quão você é espiritual, tem atraído pessoas para Cristo? Ou quando elas veem você, elas te acham tão espiritual, mas com pouca prática, que elas fogem de você? Porque a verdadeira espiritualidade, ela vai atrair pessoas para Cristo. Agora, uma espiritualidade que não é verdadeira, uma espiritualidade carnal, porque é possível. Uma espiritualidade de alguém que não medita na palavra, que não entende que a verdadeira intenção é agradar ao Senhor, que fica buscando situações. Olha, irmãos, algo que eu tenho meditado nesses dias, que nós, através dessa espiritualidade, nós vamos respeitar respeitar aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. A nossa consciência não nos inquietará, muito pelo contrário. A nossa consciência vai nos confrontar e vai nos levar à mudança. E aqui eu quero concluir. Uma verdadeira espiritualidade, ela não vai te amedrontar. Sabe o que é isso? Está dizendo que a verdadeira espiritualidade que Jesus estava falando é aquela que traz consciência para você do quanto você e eu estamos errando. Ao olhar para dentro de você, você como alguém que se entendeu através de Cristo, está entendendo as coisas espirituais, está praticando isso, o fato de você olhar para você, para dentro de você. Eu observo, meu Deus, só o Senhor para ter misericórdia de mim. Isso me faz compadecer das pessoas. Não me faz sentir melhor do que elas, irmãos. Infelizmente, tem muitas pessoas que foram feridas por uma espiritualidade errada. Quantas pessoas que você conhece, que tem uma aparência de espiritual, mas não tem um bom testemunho. Tem uma aparência de espiritualidade, mas não ama as pessoas. Tem uma aparência de espiritualidade, mas não pode permitir que Cristo seja visto através das atitudes, porque é espiritual, mas é alguém arrogante. Parece que é espiritual, mas é alguém egoísta. Parece que é alguém espiritual, mas não se interessa em fazer e saber a vontade do Senhor. E sabe por que acontece, irmão? E é tão sério isso que eu estou falando para você. E esse é um direcionamento de Deus. Quem sabe você veio aqui hoje buscando uma bênção, e você vai levar para sua casa, porque não existe bênção maior do que a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas a verdade é que nós, infelizmente,
Estamos aí entrameados no meio onde aprendemos a vir para a igreja como se aqui fosse um McDonald's. E se não te servir o que você pediu, você procura outro drive-thru. E assim as pessoas estão, porque não entenderam que de fato essa palavra que Jesus disse. Olha, me importa que os adoradores adorem e me adorem em espírito e em verdade. E com isso vocês têm que ter integridade. A nossa rebeldia contra Deus é quando a gente ignora a consciência de que nós somos pecadores. Nós nos tornamos rebeldes a Deus, meus irmãos, quando nós ignoramos aonde precisamos melhorar. Uma espiritualidade verdadeira não vai fazer você ignorar o quanto você é necessitado de Deus. Muito pelo contrário, vai fazer você entender: Senhor, eu sou pequeno, mas a tua graça está sobre mim, então me ajuda, Senhor. Sabe, irmão, a verdadeira espiritualidade não é você olhar para as pessoas aqui e achar que elas são perfeitas, mas é olhar para elas e ver que elas são tão humanas quanto você, mas que elas estão tentando e lutando com Cristo a cada dia para vencer. A verdadeira espiritualidade não vai fazer você esconder as suas mazelas, muito pelo contrário. A verdadeira espiritualidade, em outras palavras, vai te ensinar a apresentar essas marcas de forma clara na sua vida. Aonde a sua preocupação não está na vida pública e nem na opinião dos outros, mas numa vida centrada com Deus. Aonde o seu coração e a sua consciência estão motivadas por Cristo e não por aquilo que as pessoas pensam de você. Meu irmão, eu quero deixar essa direção de Deus para a sua vida nessa noite. Talvez você está carregando tantos conceitos caídos e errados e aprendeu tão errado até aqui o que é espiritualidade. Talvez você aprendeu que alguém espiritual, quanto mais espiritualidade, mais espiritual ele é. Não, quanto mais espiritualidade, mais humano ele é. Pode olhar na Bíblia. O que você vê no apóstolo Paulo? Você vê um homem humano, cheio de falhas, cheio do Espírito Santo, sim, mas era um homem espiritual de verdade, porque ele era prático. Ele se importava com as pessoas, ele amava. Ele mesmo dizia: olha, eu sou o pior de todos vocês. Essa é a verdadeira espiritualidade, quando você assume a sua necessidade de Deus. A verdadeira espiritualidade não é quando você se esconde de Deus, mas é quando você se desnuda diante dele e fala a verdade. Meus irmãos, nenhuma experiência religiosa é válida se ela não tem consequências morais. Vou repetir para você. Nenhuma experiência espiritual que você tiver com Deus, ela vai ser válida se isso não mexer com a sua moral aqui na sociedade. A pessoa pode virar, meu irmão, e falar comigo que ela viu anjo, que ela viu uma carruagem de fogo, mas eu vou olhar para a vida moral dela, porque o que vai mostrar se de fato ela viveu essa experiência é a sua moral. Nenhuma experiência religiosa é válida se não tem consequências morais. Afinal, meus irmãos, não é possível ser cheio do Espírito Santo e não manifestar o caráter de Deus. Se você aprendeu que a espiritualidade é alguém cheio do Espírito de Deus, mas não manifesta o caráter de Deus, esta não é a verdadeira espiritualidade. Meus irmãos, que o Senhor nos conduza a uma vida espiritual vibrante, alegre, mas que ela seja prática. Não seja alguém que vive enganado numa espiritualidade vazia. Talvez você se sente tão culpado porque você acha que alguém espiritual num culto é aquele que vai cair aqui no chão, vai rolar. Irmão, não, calma. São formas, são manifestações, pode acontecer? Pode, mas isso não descredibiliza a sua experiência com Deus, desde que isso seja visto na sua moral. Ai, o culto hoje foi maravilhoso, Deus falou comigo, E como que você vai praticar isso na sua moral amanhã? Quando você tiver a oportunidade de mentir e falar a verdade. Quando você tiver a oportunidade de murmurar e você decidir não murmurar. Irmão, em momento algum, Jesus condena a dúvida. Mas ele diz que a murmuração é um problema. Em momento nenhum, ele disse que você não ia duvidar, muito pelo contrário, ele disse. Ele não condena o medo, porque ele disse que a gente ia ter medo. Ele falou assim, olha, tem de bom ânimo, porque ele sabia que a gente ia desanimar, mas ele condena a murmuração.
A minha oração, irmãos, é que nós de fato venhamos viver a espiritualidade como o Senhor nos chamou para viver. Que essa espiritualidade nos leve a uma vida que agrada a Deus. Que a nossa ética, o nosso modo de viver, que realmente as pessoas venham olhar e falar, esse é espiritual de verdade. Por quê? Porque eu vejo o caráter de Deus nele. Eu vejo o caráter de Deus nela. Então, irmão, só com a minha instrução para você, medite nas Escrituras. Fica aceitando qualquer coisa de qualquer um não, meus irmãos. Não fica aceitando a aparência de alguém que quer mostrar alguma coisa para você, mas que ao olhar a vida, ao olhar as práticas morais, irmão, espiritualidade não vai se manifestar em seres. A gente vem para o culto e todo mundo deixou a nave na rua de trás. Isso não é espiritualidade. Todos nós aqui trabalhamos hoje, amém? Muitos estão cansados do trabalho. Muitos tiveram tantos desafios, hoje é só quarta-feira. Você está achando até que é domingo, tão pesada que sua semana está sendo. Não sei você, isso acontece comigo várias vezes, tá? Isso também é ser espiritual. Mas você está aqui, seu coração está crendo, não está? Seu coração está quentinho pela palavra de Deus. Não significa que você não é espiritual. Significa que você está cada dia caminhando com o Senhor, reconhecendo suas falhas, mas sabendo que Ele é poderoso. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Irmãos, eu precisava compartilhar essa palavra com vocês. Eu quero ensinar mais sobre isso, sabe, irmãos? Porque eu não estou pastoreando um povo alienado. Estou pastoreando um povo inteligente, equilibrado, sábio. E no que depender de mim, vocês não apenas serão aqueles que conhecem, mas serão aqueles que instruem, que ensinam e que orientam as outras pessoas. O Senhor olha para você e te vê como um adorador, querido. E você, como você ainda está se vendo? O Senhor olha para você e fala, eu já te revelei as coisas espirituais. Mas é necessário que você agora se enquadre naquilo que eu estou te ensinando. Por que nós precisamos pedir o Senhor para abrir nosso entendimento? Porque muita coisa errada veio fechando o nosso entendimento. Sabe uma outra coisa que veio fechando o nosso entendimento? Vou contar um segredo para você. Preguiça. A verdadeira espiritualidade vai te tirar da sua preguiça de examinar as Escrituras. Não é fácil não, irmãos. Conhecer a verdade, sabe? Irmão, eu vou falar que isso é verdade. Hoje eu estava estudando, teve uma hora que me deu vontade de largar tudo e sair correndo. E aí eu falei, não vou sair correndo não, porque eu preciso ficar aqui. Mas irmãos, eu estou te falando isso porque isso aí era a minha carne. Mas o meu espírito queria ficar ali e continuar. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Não vai haver avanço, não vai haver crescimento na sua vida sem o conhecimento das Escrituras. Ah, pastora, mas eu não entendo. É claro, você não tira tempo para ler. Ah, pastora, mas quando chega lá na genealogia, eu pulo. Hoje meu pai vai falar comigo. Me convenceram de que eu não posso deixar de ler a genealogia. Eu falei, o senhor não estava lá o dia com o Mel que também ensinou? Que tudo fala sobre Jesus? Que tudo que está escrito lá, até a genealogia está apontando para Jesus? Mas sabe o que faz a gente fazer isso? Porque a gente acha que já aprendeu. E o problema é que a gente aprendeu e aprendeu muita coisa errada. Amém? O Senhor está buscando verdadeiros adoradores. E eu sei que eles estão aqui. Verdadeiros adoradores que às vezes tem muitas pessoas que olham para você e falam, isso aí é um adorador? Ô meu irmão, pode ser que muita gente nunca te viu como adorador, mas se Deus te viu, está feito. Você só precisa caminhar como um adorador. Ah, mas fulano, adorador, isso aí não é espiritual não. Que você não tem uma aparência espiritual, mas que as suas atitudes sejam de alguém espiritual, está ótimo. Porque eu prefiro alguém que não pareça, mas é, do que alguém que parece, mas não é. Então, querido, olha, fale com o Senhor. Eu te entrego essa palavra no nome do Senhor Jesus nessa noite. E que nós venhamos viver de fato
adorando ao Senhor em espírito e em verdade, e que o Senhor nos ajude, que o Senhor te ajude a nessa noite, que assumir, Senhor, este sou eu, Senhor, esta sou eu. Senhor, quanto mais eu tenho conhecido a Tua palavra, mais eu estou vendo tanto que eu sou ruim, meu Deus. Quanto mais eu tenho conhecido a Tua palavra, mais eu vejo quão distante eu estou do Senhor. Ah, Senhor, eu reconheço que preciso de Ti, para quebrar o meu orgulho, Senhor, para me convencer. Eu preciso encontrar prazer na Tua palavra, Senhor. Que isso não seja algo para eu mostrar para as pessoas, porque a verdadeira espiritualidade, ela vai levar você a fazer as coisas para glorificar ao Senhor e não glorificar a você mesmo. A verdadeira espiritualidade vai te levar a se preocupar com o que Deus pensa de você e de mim. Senhor, que nós sejamos de fato pessoas que andam no Espírito e na verdade da Tua palavra. Meu Deus, nessa oração eu te peço, abre o nosso entendimento, Senhor. Como nós cantamos aqui, tira as escamas dos nossos olhos. Tenha compaixão de nós, Senhor, porque nós queremos Te ver. Senhor, a verdadeira espiritualidade nos faz não vir à igreja só para buscar bênçãos. Porque se viemos a este lugar só para buscar bênçãos, significa que não buscamos ao Senhor, mas o que o Senhor pode fazer por nós. Senhor, eu te peço, revela-te a nós com verdade, e essas verdades muitas vezes vão nos confrontar. Então eis-nos aqui, Senhor. Ah, Jesus, eu sei que o Senhor nos ama tanto, 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 que não nos permite ficar na Tua presença como nós estamos. Mas a cada dia vem nos ensinando, vem nos ajudando a nos tornar mais parecidos com o Senhor. Senhor, que essa espiritualidade, ela não venha afastar as pessoas do Senhor. Ela não venha afastar as pessoas de nós, mas que ela venha aproximá-las de Ti, aproximá-las da glória do Senhor na nossa vida. Ah, meu Deus, quantas pessoas têm falhado em pregar o Evangelho, porque têm apresentado uma falsa espiritualidade. Meu Deus, uma arrogância de apontar o dedo, de falar o que está errado no outro, mas passar a limpo, deixar de lado seus próprios erros. Não, Jesus, essa não é a espiritualidade que a Tua palavra diz. Mas a Tua palavra diz que é chegada a hora, e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores Te adorarão em espírito e em verdade. Eis-nos aqui, Senhor. O Senhor já viu cada um de nós como adoradores, Pai. Então nós queremos a cada dia nos tornar mais parecidos com o Senhor e abandonar tudo aquilo que tem trago confusão para a nossa mente. Nessa noite também nós decidimos abandonar a preguiça, Senhor. Às vezes temos tanto ânimo para buscar coisas do nosso prazer, mas quando trata de conhecer ao Senhor, meu Deus, é tudo tão limitado, o tempo é tão curto, Senhor. Nos ensina, Jesus, essa é a minha oração nessa noite. Que sejamos uma igreja que manifeste uma espiritualidade verdadeira. Que essas marcas sejam vistas em cada um de nós, aonde nós estivermos, Senhor. Seja cultuando aqui, seja sendo igreja, aonde nós estivermos. Porque essa é a vontade do Senhor para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Olha, que você e eu possamos orar e falar: Senhor, abre o meu entendimento, Pai. Não me deixe enganada acerca de nada, Senhor. Que eu conheça a Tua verdade, que essa verdade, ela venha transformar a minha vida. Olha, irmãos, vou falar com vocês. Tem pessoas, às vezes, de famílias que não se converteram, porque não foram apresentadas a Cristo primeiro, mas foram apresentadas a uma espiritualidade falsa. É pesado isso, né? É, irmão. E aí essa espiritualidade, ao invés de atrair para Cristo, afugentou. Por quê? Porque a verdadeira experiência com Cristo, ela vai precisar passar pela nossa moral. Não existe espiritualidade verdadeira
que vai fazer de você alguém isolado. Não existe. A experiência com Cristo sempre vai te fazer atrair pessoas para Ele. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que você leve essa palavra no seu coração, que você medite nela. Você também que trouxe o seu dízimo, você trouxe uma oferta para apresentar na casa do Senhor. Nós vamos fazer isso. Vamos agradecer a Ele, que o Senhor continue te abençoando, que Ele continue prosperando a sua vida. Você pode fazer isso também através do Pix. Aqui, ali é o CNPJ, tá bom? Que o Senhor abençoe sua casa, abençoe sua família, que todos os seus dias sejam de paz, porque nós temos paz com Deus, não por causa da ausência de guerras, mas porque Cristo morreu na cruz, irmãos. Você sabia que você fez as pazes com Deus por causa de Jesus Cristo? Sabe, a paz que a gente fala, paz, irmão, paz do Senhor. Talvez ninguém nunca te falou isso, irmão. É por causa da ira de Deus, em decorrência do pecado. Cristo assumiu esse lugar, recebeu toda a ira de Deus para que hoje você tivesse paz com Deus. Então quando você fala paz do Senhor, irmão, é isso, você está dizendo, nós estamos em paz com Deus. Amém? Olha que maravilha, irmão, olha que refrigério. Eu estou em paz com Deus. Tropeçando, caindo, mas estou em paz com Deus, porque é a graça dele que me sustenta a cada dia. Amém? Domingo nós temos o culto às 18h30. Você está convidado a vir com a sua família. Tem alguém nos visitando hoje aqui pela primeira vez? Deixa eu ver, levanta a mão. Ali, ó, nosso amigo, que o Senhor te abençoe. Foi um prazer ter você aqui. Volta sempre, viu? Estamos aqui caminhando juntos em direção ao reino do Senhor, e que nós pudermos fazer para te servir, vai ser um prazer. Deus abençoe você, viu, querido? Irmãos, vamos para casa? Ai, ninguém falou amém? Mas vou despedir você assim mesmo, tá? Mas se você quiser ficar, você fica à vontade, tá bom? Ah, é mesmo, já esquecendo, um convite especial para as mulheres. Sábado agora, dia 25 às 18 horas, nós vamos ter o chá delas. Desculpe os homens, porque é chá delas e não deles, né? Fazer o quê? Chá delas, nós vamos ter aqui um momento muito especial, um café da tarde, um momento de graça em todos os sentidos, né? Da graça de Deus, onde nós vamos desfrutar da comunhão. Então eu quero convidar você, menina, moça, mulher, pode vir que você vai ser muito bem-vinda aqui, nós te esperamos, tá? Sábado às 18 horas, chá delas, esperamos vocês, tá bom? E nos ajude a convidar aí, não se esqueça de convidar outra pessoa para vir com você também, tá bom? Vamos agradecer ao Senhor? Deixa eu ver, vamos. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Quero te agradecer pela vida do nosso irmão Juliano, que nos abençoou mais uma vez. Senhor, com a presença do Senhor ministrada através dos louvores, que o Senhor continue ministrando a vida dele, a casa, a família. Muito obrigada, Senhor, pelo Senhor nos conceder, Pai, a graça do Senhor sobre a nossa vida. Obrigada pela tua palavra. Senhor, obrigada pela vida de cada um dos meus irmãos aqui. Como é especial poder estar na tua presença junto com cada um deles. E assim, Senhor, nós te agradecemos. Nos despedimos deste lugar, mas não da tua presença. E que a cada dia a tua palavra esteja enraizada no nosso coração e na nossa mente, não só hoje, mas desde agora e para sempre. Meus irmãos, que o Senhor os abençoe, que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e te dê a paz, que Ele tenha misericórdia e te abençoe não só hoje, mas desde agora e para sempre. Vão todos em paz, que o Senhor nos abençoe e tenha uma excelente noite na presença do Senhor.